E aí, beleza? Meu nome é Kevin e esse é o Cenário, o seu canal que fala sobre coisas legais de se assistir, coisa boa aí, só o filé. E agora eu vou falar sobre House of the Dragon, essa temporada que chegou esse ano, prometendo nos trazer um pouco mais do universo de Game of Thrones. Esse vídeo está falando os seus pontos bons e os seus pontos maus aí, os seus erros e acertos nessa primeira temporada. Então segue até o final, porque eu quero ver se você concorda comigo ou se você discorda. Mas já comenta aí se você ainda não assistiu e tá querendo saber aqui se compensa ou não através desse vídeo. De qualquer forma, não vai ter muitos spoilers ali, só alguns indícios, mas nada muito escancarado. Eu vou tentar falar primeiro dos pontos positivos dessa primeira temporada e o que ela trouxe pra nós de bom. Pra começar, a ambientação está perfeita, a trilha sonora, o visual, o cenário, sabe? Figurino. Então a primeira temporada ela tá muito bem ambientalizada ali, fica tudo bem incrível, dá pra você acreditar, dá pra você se imaginar naquele universo ali, com aquelas pessoas. Tem várias outras perspectivas ali de Kingsland, por exemplo, que é o núcleo onde se passa a história. E como em Game of Thrones tinham vários núcleos ali, por exemplo, no norte, Wessos, né, em vários outros lugares, nessa temporada, nessa série, a gente pôde focar mais em Porto Real, então eles conseguiram trazer outros ambientes, outros lugares, a gente conheceu um pouco mais do castelo, e tudo bem ambientalizado. A trilha sonora não só nos sons e ambientações que tem ali em cada cenário, mas também, por exemplo, na abertura, né, a abertura manteve o tema de Game of Thrones e ficou bem legal, bem bacana ali. Eles mudaram ali só o visual, o que acontece na abertura, mas esse é o primeiro ponto positivo que eles trouxeram e fizeram muito bem. E a atuação, né, os atores estão muito bem. Nossa, que trabalho lindo que eles estão fazendo. Cada personagem em sua essência ali bem retratado através do ator que tá encenando aquele personagem, ficou muito bem feito também. E junto com isso você percebe uma excelente direção de fotografia, né, com os planos abertos, os planos fechados, a posição das câmeras, tudo trazendo a mensagem central, o que aquela cena quer passar pra gente que está assistindo. Então todas as sensações, né, além das atuações, além do cenário, além do diálogo, né, a fotografia conseguiu capturar bem ali o enquadramento e tudo mais. Então eles fizeram muito bem nisso, é um ponto muito positivo da série. Deixado os termos técnicos um pouco de lado agora, a série também manteve o trunfo de Game of Thrones, que é aquela questão política, né? Aqueles assuntos, aqueles dilemas que são emblemáticos e que você fica assistindo e você não consegue torcer muito bem para um ou para outro, né? Isso eu tô falando sobre os dilemas, sobre as coisas que acontecem, sobre o cenário político. Fica algo bem conturbado ali, você consegue entender a perspectiva de cada um. Você não chega a ficar dividido, né? Na verdade, o mocinho e o vilão fica bem estabelecido nessa primeira temporada, mas essa essência de dilemas, de questões, de diálogos, aquele blá 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 que tem em Game of Thrones de você ficar discutindo o que é certo, o que é errado, o que tá acontecendo, como que decide, acontece bastante. Eu tô falando sobre o jogo dos tronos, né? Sobre aquele joguinho, aqueles joguinhos que você percebe bastante que acontece ali ao redor do Trono de Ferro. Essa primeira temporada também trouxe algumas explicações, conexões e referências a Game of Thrones. Algumas coisas ficaram em aberto, né, na série original, e essa primeira temporada da Casa do Dragão, ela traz algumas explicações ali, umas pinceladas de explicação, e tem algumas conexões também, né, com o que vai acontecer no futuro, já que a Casa do Dragão se passa antes das coisas que acontecem em Game of Thrones, e faz bastante referências, algumas frases ali que são Ctrl-C, Ctrl-V, de propósito para poder trazer uma referência ao que acontece no futuro. Agora mesmo consigo lembrar de duas frases ali que são exatamente as mesmas frases que são ditas por outros personagens em Game of Thrones. A primeira temporada também trouxe uma boa coreografia nas cenas de luta que tem ali com espada e tudo mais. Muito bem feito, com os movimentos, tá uma excelente coreografia nas cenas de lutas que tem. O que tá excelente também são os diálogos, por se tratar, né, desse ambiente político, sobre assuntos políticos ali em Kingsland, os diálogos são muito bem colocados ali, com boas conversas, pontuais, nada desnecessário, nada que não tenha uma importância, que é primordial ali em uma série para poder trazer o que tá acontecendo, são os diálogos, como que é conversado e o que é conversado, e isso tá, nossa, muito bem feito. Ah, e não tem tantas cenas de sexo gratuito, que aconteceu na primeira temporada da série original, por exemplo, que é aquelas cenas de nudez gratuita, sexo escancarado. Nessa primeira temporada, pelo menos nessa primeira temporada de Casa do Dragão, não tem aquela cena de sexo gratuito, não tem nudez gratuita, desnecessária, que acontece do nada ali, apelativamente. Nessa primeira temporada
temporada a gente vê que todas as cenas de sexo são bem plausíveis. Toda a nudez que acontece é bem contida ali, algo bem implícito. E são cenas de sexo que acontecem em momentos ali que você realmente vê que houve a necessidade do roteiro trazer aquela cena e mesmo assim ela não é tão escrachada, tão escancarada, não expõe tantos atores assim. Bom, não sei se você gosta desses tipos de cenas picantes em filmes e séries, mas me incomoda muito quando é gratuito e acontece de uma forma desnecessária. Nessa primeira temporada aconteceu de uma forma totalmente plausível, totalmente necessária e mostrou o que precisava mostrar. E também tem aquela sensação maravilhosa nessa primeira temporada. A sensação maravilhosa de você ficar empolgado com o próximo episódio, você fica ali vibrando com o que tá acontecendo. Meu Deus, o que vai acontecer? O que fulano vai falar? O que vai ser decidido? Você fica o tempo todo, vai dar merda aí, viu? Você fica pensando toda hora que vai dar ruim, que vai acontecer alguma coisa. E aí acontece. Então tem essa sensação de perigo contínuo ali, de agonia com uma sensação de perigo constante em um cenário caótico, onde uma guerra é iminente, e isso é bem legal, é muito gostoso de assistir, a sensação é bem nostálgica, sentir essa sensação novamente com esse universo. Mas eu tô falando bastante, né, fazendo bastante analogia entre House of the Dragon e Game of Thrones, mas essa série ela funciona muito bem sozinha. É claro que ela carrega o legado de Game of Thrones, ela carrega essa essência, o visual, tudo mais, por se tratar de um spin-off dessa série, mas ela funciona muito bem sozinha. Você não precisa assistir as 8 temporadas de Game of Thrones para conseguir entender House of the Dragon. Até porque o que acontece na Casa do Dragão acontece antes, né, dos eventos de Game of Thrones. Mas se você já assistiu, você já é fã, então você vai sacar essas referências, essas conexões que acontecem ali, e você vai conseguir se adaptar melhor com o cenário, com aquele universo. Você só vai ser melhor ambientalizado, mas a série ela funciona muito bem sozinha, tá? Você que não assistiu Game of Thrones pode assistir tranquilamente. E eu tô falando muito bem dessa série, mas nem tudo são flores, né? Também tem uns pontos negativos que eles acabaram pecando um pouco nessa primeira temporada e a gente espera, né, tem um potencial para que isso seja corrigido na segunda temporada. A primeira coisa, que eu acredito que é a coisa principal, e talvez você que é fã aceite como o único defeito dessa primeira temporada, é os avanços temporais que acontecem nessa série. Ela meio que arrasta um pouco em algumas coisas que não precisava arrastar e ela avança demais, deixando uma lacuna, um buraco ali de coisa que a gente não viu e a gente pode ficar até um pouco perdido, né? A gente que não leu os livros, a gente fica um pouco perdido com o que tá acontecendo, o que vai acontecer. E assim, a gente sabe que os livros não são tão completos também acontecem esses avanços temporais, mas na série eles poderiam ter preenchido de uma forma melhor. Então, do nada passou 10 anos, do nada casamento já aconteceu, então esses avanços temporais eles podem comprometer muito. E agora eu vou fazer mais uma analogia com Game of Thrones. Essa foi uma das coisas que mais nos incomodaram nas últimas temporadas, principalmente na última temporada. Teve uns avanços temporais ali que a gente nem sabe se foi avanço temporal ou se foi furo de roteiro mesmo, de tão mal feito que ficou. Em Casa do Dragão, esses avanços temporais não ficou tão mal feito assim, mas talvez seja uma escolha que não foi muito boa pra gente entender o que estava acontecendo. Eu até arrisco em dizer que você fica com uma sensação constante de estranheza do que está acontecendo, porque foi um ritmo muito acelerado em algumas coisas, então você fica meio que estranhando, você não consegue se apegar tanto a alguns personagens. Só os personagens mais principais, como a princesa Rhaenyra mesmo, o Daemon, né, o rei, a Alicent. Mas você pode admitir, você que já assistiu, fica meio que difícil para você decorar alguns nomes, por exemplo, por causa disso, né? Um ritmo meio acelerado em algumas coisas, e eu achei que foi um pouco arrastado no desenvolvimento, né? Para chegar ao teu ápice. Eles arrastaram uma trama do primeiro episódio até o último episódio ali, de uma forma que foi feito com excelência, porém foi meio que arrastado, demorou pra acontecer o ápice e tudo mais. Dá pra você curtir esse arrastado que acontece nessa série, mas eles acabam avançando demais em algumas outras coisas, trazendo essa sensação um pouco ruim. Agora as próximas coisas que eu vou falar foram pontos negativos nessa primeira temporada, talvez seja questão de opinião, mas eu gostaria de saber se você vai concordar comigo. A primeira coisa é que você ainda não se inscreveu nesse canal. Poxa, se inscreve aí, ajuda esse canal a crescer e dá aquele like, porque esse assunto é muito interessante e a gente vai estar falando cada vez mais de Casa do Dragão, cada notícia que surgir, cada novidade, até coisas que estiverem vazando aí até a segunda temporada, vamos estar falando por aqui. Ah, e não se esquece das teorias também, tem bastante teoria nesse canal, então eu conto com você, viu? Obrigado. Bom, as últimas coisas que eu tenho pra destacar de negativo dessa primeira temporada é que teve pouco dragão. O que mais a gente queria ver nessa série são dragões, o que mais a gente queria ver é fogo, eles voando, tretando, brigando, destruindo tudo.
E teve, mas teve pouco, foi pouco dragão que teve nessa temporada. Você que já assistiu aí, comenta aí se você também ficou com a sensação de que foram poucas cenas de dragões. Teve até um episódio ou outro, me corrija aí se eu estiver errado, mas teve um episódio ou outro que, pelo que eu me lembre, nem teve dragão no episódio. É claro, essa primeira temporada deixou tudo pronto para que na segunda tenha bem mais dragões, né? Na segunda tá tudo perfeito para ter muito dragão. Mas na primeira eu acho que fica um ponto negativo aí de não ter tanto dragão. Analisando um pouco, olhando para trás assim, sobre as coisas que aconteceram nessa temporada, eles ficam meio que sobrando na trama mesmo, mas eu queria ter visto mais dragão. Outra coisa que teve bem pouco também são duelos. Eu falei que os duelos estão muito bem feitos, né, a coreografia e tudo mais, só que são mínimas cenas que tem ali de duelo e são duelos rápidos, né? Tem no primeiro episódio ali um duelo, né, de cavalaria, tem cenas de gente treinando ali, mas são pouquíssimas cenas, a gente não vê um duelo bem da hora, aquela coisa bonita de se ver, então não tem muito disso daí. Então nessa primeira temporada é mais diálogo mesmo, é mais político mesmo, é um cenário ali que prepara uma base de uma forma muito bem construída para que aconteça uma guerra, mas a série adapta o livro Dança dos Dragões, só que na primeira temporada a dança ainda não começou. É só a preparação para essa guerra, para essa dança de dragões. Eu acredito que vai ter muito duelo, muito dragão na segunda temporada, mas sem a primeira temporada você não entenderia por que eles estão tretando, por que eles estão duelando e por que teria tanto peso assim essa guerra. No resumo, é uma série muito empolgante, muito vibrante, que deixa qualquer um empolgado pro próximo episódio. Você fica aquela semana toda agoniado e bate aquela emoção no domingo que faz você ficar das 9 horas até as 10 aguardando para poder assistir o episódio, e você assiste de novo durante a semana. Ela tem muito disso, e para qualquer um que é fã do universo das Crônicas de Gelo e Fogo, e para qualquer um que gosta de história medieval, magia e tudo mais, vai amar essa primeira temporada, vai amar essa série, tá muito bem feito mesmo. Só precisava destacar que nem tudo são flores, mas comenta aí se você concorda comigo, se você discorda. Por favor, não se esqueça de se inscrever, de dar o like, eu conto muito com você, viu? E até a próxima. Falou!